Fala galera do podcast LK, tudo bom com vocês? Eu me chamo Caio e hoje a gente está com um convidado muito especial aqui para esse podcast. Ele é meu amigo faz muitos anos já e eu convidei ele para vir participar aqui conosco, contar como está sendo, porque ele recém batizou, então como está sendo esse pós-batismo aí, e o tema de hoje vai ser esse. O nome dele é Gabriel, se apresenta aí. Oi, gente, eu sou o Gabriel, moro na cidade de Mogi Guaçu, tenho 16 anos e vamos aí falar aí, conversar. E aí vai fazendo as perguntas aí que eu respondo. Então, gente, olha, esse podcast que hoje vai ser com o intuito de falar, ele recém-batizou e hoje a gente vai falar sobre como foi esse pós-batismo, né? Para quem tá começando agora, entrou na igreja agora, começou a batizar agora, ou vai se batizar, como que será que depois que eu batizar, será que vai ter luta? O que será que vai acontecer, não é verdade? Será que a minha vida espiritual com Deus vai mudar ou não? E por isso que eu trouxe ele aqui hoje, pra gente conversar um pouco mais disso daí. Queria fazer umas perguntas pra você, perguntando primeiramente como que tá sendo esse pós-batismo, se, se aconteceu algo assim que você não esperava depois que você batizou. Olha, bem, primeiramente eu vou começar falando um pouquinho antes, por causa que eu não esperava batizar, tipo, eu tava querendo batizar, tipo, por impulso, sabe? Caso que, tipo, a maioria das pessoas que já tinha 13, 14 anos na minha igreja já era tudo batizado. E eu demorei um pouco pra batizar, né? Que eu batizei em março do ano passado. E eu não imaginava, tipo, que a vida ia mudar depois que eu batizasse. Mas mudou. Caso que, tipo, depois que eu batizei, eu acho que abriu as portas pro mundo espiritual, sabe? Tipo, antes de eu batizar, eu sentia a presença de Deus e tudo mais. Mas depois que eu batizei, parece que o negócio se intensificou muito mais, sabe? Sim. E, tipo, como posso dizer? Tanto pra coisa ruim quanto pra coisa boa também. Que depois que eu batizei, aí o negócio. Foi assim, comigo, quando eu batizei, antes de eu batizar, eu tinha, tipo assim, tipo, vou falar que eu tinha luta, assim, tinha algumas dificuldades, assim, mas se for chamar de luta, eu acho que eu não poderia chamar. Mas depois que eu batizei, cara, pelo menos pra mim, foi um negócio assim que, acho que não tinha nada e estourou tudo. Uma luta que eu vou falar a verdade pra você, olha, fiquei 1 ano e 7 meses, você sabe da história, só sofrendo. Mas, nesse tempo que você tá passando agora com Jesus, você acha que você tem impactado a vida de outros jovens depois? Você acha que antes de você batizar, você acha que você impactava ou você impactava menos do que você impacta mais as pessoas do que você impactava antes? Isso que eu quero te perguntar. Bem, eu acho que agora eu sou bem mais aberto, sabe, em falar sobre Deus, Jesus, tudo mais. Sobre amor, sobre Bíblia. Porque antes eu não tinha coragem. E eu, tipo assim, que nem eu tava, tipo, falando, eu demorei muito pra batizar. Eu ia batizar quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, 14. E eu tava me batizando mais por impulso, porque todo mundo tava falando, tipo, vai, batiza, porque já tá velho já, e não batizou ainda e tudo mais. E tanto que eu tinha até combinado com uma amiga minha, a Duda, se você escutar esse podcast, Duda, depois você vai saber do que eu tô falando. A gente combinou de batizar e ela desmarcou pra me batizar junto com ela, e depois eu não batizei, e aí acabou que ela batizou sozinha. E antes, tipo, de eu batizar, eu passava por uma fase assim que eu tava, tipo, crente Raimundo, pra minha igreja eu ficava mal. Tipo, quando eu entro na época da pandemia, eu praticamente parei de ir na igreja, e depois que voltou os cultos e tudo mais em 2021, eu não tava mais indo praticamente na igreja, tava quase desviando. E quando chegou no finalzinho de 2021, que aí realmente eu comecei a me apegar mais com Deus.
E então, antes disso, tipo, eu nem me preocupava muito, sabe, em falar de Deus e tudo mais, mas depois que eu comecei a me firmar com Deus, aí eu peguei e comecei a falar do amor de Cristo, porque, tipo, quando a gente começa a viver verdadeiramente a vida com Cristo, a gente quer mostrar para as outras pessoas um pouco da glória de Deus, a gente quer, tipo, fazer elas sentir o que a gente sente, entendeu? Sim. Então, depois que, no finalzinho de 2021, mais ou menos em outubro, novembro, que eu comecei a mesmo em me aprofundar, em ler a Bíblia, em orar, comecei a ter uma vida com propósito com Deus, aí sim que eu comecei a pegar e falar mais de Deus para as pessoas. Mas assim, Gabriel, depois que você batizou, começou assim, pelo menos na minha vida. Depois que eu batizei, ah, lógico que a minha vida espiritual com Deus foi totalmente diferente, né? Mas tem hora, pelo menos comigo, aconteceu que Deus parou de falar comigo, sabe? E eu fiquei muito assim, porque, pô, acabei de batizar, tava começando e tal, e Deus parar de falar comigo, por mais que eu estivesse orando, assim, buscando a palavra de Deus certo. Só que, sabe, a gente quer que Deus fala conosco, principalmente quando a gente começa aí nossa vida com Deus. Quero perguntar se você aconteceu isso também com você. Sim. A gente passa por picos, né? Tem hora que a gente tá lá em cima Sim. da fé e tem hora que a gente tá caído, né? E, tipo, comigo já aconteceu também. Tanto que teve uma época, tipo, eu batizei e, tipo, antes de batizar, Deus falou muito comigo. Eu usava pessoas pra falar comigo também. Eu orava com ele, eu sentia o Espírito Santo e tudo mais. E eu batizei depois de, acho que, 1 ou 2 meses que eu batizei. É, eu batizei em março. Aí, tipo, uns 2 meses depois, eu entrei numa fria espiritual. E aí eu pegava, orava, tudo mais, buscava Deus falando comigo. Eu ia na igreja e, tipo, falava assim, Deus, usa o pastor tal pra falar comigo, usa alguém pra falar comigo, e nada. E, tipo, eu acho que isso é normal, né, do cristão, acho que todo mundo passa por isso. E eu peguei, tipo, eu cheguei a ficar muito triste, né, porque antes eu tava, tipo, muito firme assim, com Horroroso. Deus, tudo mais, tava escutando ele todas as vezes falar comigo. Aham. E, tipo, e aí depois chegar assim e não escutar mais nada, tipo, nem ele falar comigo, às vezes não sentir a presença também. E o que eu fiz? Eu peguei, entrei em jejum, comecei a orar, fazer jejum durante uma semana inteira, ficar orando e tudo mais, e nada. Aí, certo dia, fui na igreja da Filadélfia, Aham. e aí tinha vindo um pastor, que ele era da Angola, se eu não me engano. E ele tava pregando e tudo mais, e ele tava falando com várias pessoas, falando sobre propósito e tudo mais. E aí eu peguei e comecei a falar com Deus, né? Aí eu falei assim, nossa Deus, faz tempo que eu não tô mais ouvindo o Senhor falar comigo e tudo mais. É, eu queria que você falasse comigo hoje, o pastor tá pregando sobre propósito. Ele tava falando sobre o chamado de cada pessoa. Falando assim que Deus, às vezes, ele tem um propósito na vida de cada pessoa. E, tipo, às vezes ele tem um propósito, por exemplo, na vida de um influenciador, um cantor, propósitos grandes, mas às vezes tem pessoas que Deus usa pra impactar o lugar que ela vive, tipo, na igreja dela, no bairro e tudo mais. Sim. E aí eu peguei e fiquei prestando atenção na pregação e fiquei orando durante o culto inteiro, falando que eu queria que Deus falasse comigo. Só que eu tenho muita vergonha, tipo, agora nem tanto assim, mas antes eu tinha muita vergonha de pastor chegar assim pra mim, sabe? E falar. E eu já conhecia o pastor da Filadélfia. Sim. E o pastor lá que tava pregando não conhecia, então eu fiquei meio assim. Aí eu comecei a orar pra Deus. Falei, Deus, eu quero que o Senhor use o pastor da Filadélfia pra pregar e falar comigo e tudo mais. E aí foi passando o culto, e nada de Deus falar comigo. Nada de usar o pastor pra falar comigo. Aí eu comecei a já ficar. Eu comecei a chegar no final do culto e comecei a ficar meio ansioso, né? Sim. Aí eu comecei a falar assim, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero que o Senhor fale da boca do pastor da igreja. E eu quero que o Senhor fale pra mim agora dentro do culto, porque se sair lá fora, eu não vou aceitar. Eu quero que o Senhor fale aqui dentro. Então, olha só, ousadia, né? Nossa, falar desse jeito com Deus, né? Sim. Aí, tipo, é, eu peguei, foi passando em culto e nada. Aí o pastor acabou a pregação, cantava os louvor, nada.
E aí o pastor estava finalizando o culto. Eu falei assim, nossa, pronto, o pastor tá finalizando o culto e não vai falar mais comigo, né? Aí eu falei assim, acho que você nem existe mesmo, tudo mais, como você fala. E quando eu me esperava, ele já tava quase finalizando lá o culto. Ele pegou e falou assim, ô gente, eu já ia finalizar o culto e tudo mais, irmãos, né? Só que Deus tá mandando eu falar uma coisa aqui pra uma pessoa, pra esse menino aí. Aí ele falou meu nome, pastor, falou Gabriel. Aí ele falou assim, Deus tá mandando dizer que ele tem um chamado específico na sua vida. Aí pra mim acabou. Aí eu já recebi o que eu queria, né? É, E tipo, foi maravilhoso a sensação. E depois disso aí, tipo, eu comecei a sentir a presença da expressão de novo. E já teve outras vezes também, só que agora já tô mais ciente. Então, quando eu, assim, eu começo a fazer propósito, de jejum e oração mais intenso, oro bastante, tudo mais, começo a falar com Deus e Deus me responde. Às vezes demora um pouquinho, porque Deus tem o tempo dele certo sim, pra cada coisa. sim, Mas aí depois sai tudo bem. sim. Então, assim, você aí, se caso Deus, você pedir pra Deus falar com você e Deus não falar, tenha calma, continue persistindo, porque assim, assim, nesse quesito eu sou bem, sabe, assim, pra mim eu quero as coisas pra amanhã, sabe, assim. Quando Deus parar de falar comigo, eu falo, meu Deus, não é possível, o Senhor é Deus. Eu falei pra uma pessoa esses dias, falei, cara, se eu tivesse um filho, e ele pode estar fazendo a coisa mais errada do mundo, mas se eu tivesse um filho, e ele fala, pai, por favor, conversa comigo. Eu ia conversar com ele por mais todas as coisas que ele estivesse fazendo errado. Tá entendendo? Falei, Deus, não é possível que, que eu sou seu filho. Fala comigo, meu Deus do céu. Mas nós não devemos desistir quando isso acontecer. Devemos continuar, que nem o Gabriel falou, orando, persistindo, porque uma hora Deus fala, Deus vai falar no tempo dele. Nós não, a única coisa que a gente não pode fazer é desacreditar. Muitas das vezes a gente desacredita. Fala, Deus não existe, porque se existisse, falaria comigo. Mas nós não podemos ser assim, ser incrédulo assim, né? Mas outra pergunta que eu queria fazer pra você é se você, depois do batismo, as pessoas começou a botar na sua cabeça, tipo, mas isso aí, rapaz, eu não vou ser crente, crente não vira nada. Nossa, mas aí muitas vezes. Falar que Deus existe é a coisa, tipo, que eu mais escuto. Tipo, teve várias pessoas que, tipo, chegou pra mim e, tipo, já falou assim, tipo, falando que eu queria ser perfeito. Tipo, depois que batizar, tipo, antes do batismo, é claro que a gente tem que andar na linha certa, tipo, na linha reta, viver os planos de Deus e tudo mais. Mas depois que batiza, a gente tem que ter esse compromisso de não cair em pecado nenhum, Sim, ser, tipo, fiel a Deus e tudo mais. E de estar sempre, tipo, em constante oração, tudo mais. E vivendo uma vida correta. E, tipo assim, depois que eu batizei, já teve várias pessoas que, tipo, pegou e já falou pra mim, tipo, ah, vão, por exemplo, vão num show uhum. de um cantor aí, tipo, que tinha vindo Luan Santana esse ano atrás lá no evento aqui da Expo Guaçu. E, tipo, eu falo, chamando eu pra ir e tudo mais. E eu falei, não, eu sou crente. Aí a pessoa fala, mas é só música. Só que eu tinha visto uma pregação de uma pastora que ela falava assim, tipo, que tudo tem inspiração. Sim, Ou do lado de Deus, ou do lado do diabo. Não existe um meio termo. Não, na Bíblia está escrito que você não pode servir a dois senhores. sim, Então, eu prezo muito por isso, sabe? E eu acredito que toda ação de cantar, ou sei lá, de uma palestra, alguma coisa, que nem eu falei, tudo vem de uma inspiração, ou de Deus ou do diabo. E um louvor, tipo, um show, nada mais é que um culto. Um show gospel, um culto a Deus. Um show sim, secular, um culto ao diabo. sim, Então, tipo, eu falo que eu não vou e tudo mais. Já teve gente que já falou pra mim, assim, tipo, que não acreditava que Deus existia. sim, Fala assim, eu não consigo acreditar que Deus não existe. Mas pra mim, tipo, antes eu já tive dúvidas. Só que depois que comecei a ver o sobrenatural de Deus.
E também aconteceu certas coisas, que nem... Não sei se você vai chegar nesse ponto ainda, se eu quero falar agora, mas eu vou esperar um pouquinho. Mas tipo, de coisas sobrenaturais, vamos dizer assim, que aconteceu, e eu não consigo mais duvidar. E quando as pessoas vêm falar pra mim assim, que não conseguem acreditar que Deus existe e tudo mais, eu falo da Bíblia pra elas, entendeu? Entendi. Muitas das vezes a gente, assim, a maioria das pessoas que falam isso pra gente, convivem com a gente. Porque nenhuma pessoa vai chegar de fora e vai falar, ó, larga a mão que Deus não existe. A maioria das pessoas são gente que são pessoas que a gente gosta, né? Que falam essas coisas pra gente. Mas a gente não tem que dar ouvido pra essas pessoas. A gente tem que dar ouvido pelas coisas de Deus. A gente sempre tem que preservar as coisas de Deus, né? E se a gente quer viver uma vida com Deus, a gente tem que seguir o caminho certo com Deus. É lógico que ser numa festa, um jovem de 15, 16 anos, o cara não vai ter tem vontade de ir numa festa, tem vontade sim, mas a gente não pode, porque isso é da carne, então a gente tem que continuar vivendo as coisas certas com Deus, né? Sim. Mas, mudando de assunto, continuando nesse mesmo assunto, mas mudando assim meio foco, e desentendimento familiar. Depois que você batizou, aconteceu algo tipo assim, cara, nossa, minha mãe, vou falar a verdade pra você, mãe, encheu o meu saco que eu vou falar a verdade. Por exemplo, você tá entendendo? Acho que depois que eu batizei, ainda nesse quesito melhorou um pouco. Mas um pouco antes de batizar, quando eu tava lá firme, fervoroso. Aí, tipo, eu tava no meu auge. Sim. Eu peguei, tipo, meu pai e minha mãe começou a brigar muito comigo. Na primeira ceia, foi uma das piores, dos piores, na verdade, da minha vida, dos piores dias que eu já tive. Por causa que, tipo, eu discuti com meu pai e tudo mais. Tipo, a gente se resolveu, se entendeu, tudo mais. Sim. Mas a gente acabou tendo uma discussão em casa e já batendo depois que você batiza, né? E principalmente na primeira ceia, eu acho que foi um dos piores dias. Tanto eu conversei isso com a minha prima também, a Isabelle. Ela também participa das coisas da internet comigo, né? Tudo mais. E ela pegou, tipo, ela batizou junto comigo, né? Tanto que a gente sentiu de batizar junto. E ela pegou e quando ela batizou, ela falou que a primeira ceia também dela teve discussão e tudo mais. Mas eu acho que isso é normal também. Faz parte da vida da gente. E a gente tem que saber relevar, tem que saber ser obediente aos pais também, que na Bíblia fala, né? Honrai teu pai e tua mãe, seus dias na terra serão acrescentados. Então, a família é um presente que Deus dá pra gente e a gente tem que preservar. Sim. Mas, por exemplo, se isso às vezes muitas pessoas que estão começando não entendem tanto assim da Bíblia, não entendem tanto disso, às vezes por causa de uma discussão familiar já fala, vou largar a mão porque já acaba aí desistindo. Mas nós não devemos assim abrir mão de Deus por causa de uma discussão, pode ser a discussão que for, né? A família é assim mesmo, a gente se resolve, mas não devemos desistir de Deus por causa de desentendimento, tanto com a nossa família quanto com as outras pessoas. Mas, mudando o assunto, em relação à escola. Você está no segundo ano, então, falando ensino médio, falta um ano para você acabar, depois você já vai fazer 18 aí. Então você imagina. Como que foi assim, pós-batismo? Se você acha que assim, tem alguma coisa tipo, na escola que você acha assim, não, olha, isso eu achava normal, mas depois que eu batizei, às vezes eu mudei meu pensamento, ou não, ou simplesmente, tipo assim, a escola acabou assim, as influências das pessoas acabou te fazendo mal de alguma forma. Bem, quando eu entrei na escola e tudo mais, que eu mudei de escola, né? Quando eu fui pro ensino médio, eu mudei da minha escola antiga e eu entrei na nova. E eu conheci pessoas, tipo, completamente contrárias à minha fé. Sim. Mas a questão é saber lidar com essas pessoas e tudo mais. Porque a gente não vai viver num mundo perfeito, não vai viver um mundo que só existe cristão.
A gente vai viver no mundo que tem pessoas com outras crenças, com outras religiões, com outros fundamentos. E é saber relevar. E Deus, ele fala na Bíblia que sobre chamado de cada um, mas um chamado que todo mundo tem, que independentemente, qualquer cristão tem, é de pregar a palavra de Deus, Sim. espalhar a palavra dele pelo mundo. E independentemente da pessoa, se ela é espírita, que tem, no caso, na minha escola tem diversas pessoas que são de crenças diferentes, Uhum. e tem amigos meus que, tipo, são espíritas, que ou é ateu, que não acredita em nada. Sim. É, Mas só deixando claro, gente, sabe, muitas pessoas falam, ah, eu virei crente, não posso ter amizade com as pessoas que é de outra religião. Mas a gente não, isso não tem nada a ver, a gente tem amizade com outra pessoa que é de outra religião. A única coisa é que a gente não pode se seguir pro mesmo canto que a pessoa. A gente tem que continuar firme na fé com Deus. Isso só não pode interferir na nossa vida com Deus. Mas pode continuar. sim. E muitas vezes, tipo, essas pessoas, tipo, são pessoas boas, que nem eu amo muito meus amigos da Sim, escola, são pessoas incríveis, e, tipo, independentemente da religião delas, mas eu sempre prego sobre Deus para as pessoas, tipo, fico falando de Deus na escola e tudo mais, vira e mexe, tô falando com os meus amigos, e, inclusive, já teve uma pessoa na escola, que uma amiga minha, que ela pegou e, tipo, depois que eu comecei a falar de Deus pra ela, aconteceu um negócio lá, tem uma história toda por trás, e ela aceitou a Jesus. E eu fiquei muito contente. E, tipo, nas aulas, tipo, eu acho que no Brasil, de hoje em dia, as doutrinas que é ensinado na escola é, tipo, totalmente contrária sim, à doutrina de Deus. E, tipo, principalmente as ideologias que são ensinadas e tudo mais, sim, eu acho que, tipo, foge muito, sabe, principalmente no ensino de hoje, é, sobre filosofias, entendeu? sim, São muito contrários. Tanto que, realmente, tipo, tem aulas que nem, dependendo algumas matérias, que falam muito sobre, que pega isso em cima, sabe? sim, Sobre questionar a existência de Deus. E falar, tipo, pegar, tipo, bem base científica e esquecer o lado sobrenatural, vamos dizer assim, o lado sim. místico. Mas é uma coisa que eu aprendi a lidar e que eu não deixo influenciar. Eu acredito muito sim na ciência, mas não deixo de acreditar em Deus porque eu sei que Ele é o criador de tudo. Tem a base bíblica sobre isso. E eu só não deixo influenciar porque eu sei do criador. Eu acredito inteiramente na minha fé, acredito em Deus e eu sei que Ele é o criador de tudo. Eu sei das coisas que está escrito na Bíblia, eu sei da Bíblia e não me deixo influenciar. É, é isso aí, gente. A gente tem que. Principalmente na escola, né? Porque a escola, muitas das vezes, eu pelo menos. Quando eu não batizava, quando eu não era batizado, a escola me desviava muito. Nossa, falar a verdade, eu achava, tipo assim, que a escola me desviava muito, porque assim, na escola eu fazia coisa que eu achava que em outro lugar eu não ia fazer. Só que depois que aconteceu a pandemia, eu já desconsiderei essa ideia, porque assim, gente, quem erra em um lugar vai errar em outro. Mas, principalmente na escola, porque a gente tem que ser o exemplo, né? A gente não pode, é, é, como que eu posso dizer? A gente não pode deixar que esquecer, ah, eu tô na escola, eu vou esquecer de Deus, a hora que eu sair da escola, eu finjo que eu sou crente de novo. Nós devemos sempre continuar, sendo exemplo, tanto na escola quanto em outros lugares, que a gente for passar. Mas, Bem, posso falar um negócio? pode? Então, a gente precisa saber analisar. Se você tá no meio, é, tipo, de pessoas assim que você sabe que não são crentes e tudo mais, você tem que saber analisar. Se você tá influenciando elas a seguir Cristo, tá influenciando elas a se converter e tudo mais, tá fazendo a diferença naquele lugar, é porque você tem que estar lá. Agora, se você vê que você tá se deixando influenciar, aí você tem que parar pra pensar e ver, opa, talvez não seja a hora, talvez seja a hora de eu sair daqui, porque isso aqui tá me fazendo me afastar de Cristo, Sim, entendeu? entendi. Mas, agora mudando de assunto,
em relação à espiritualidade, é, porque assim, quando a gente, antes de eu batizar, tipo assim, acontecia algo sobrenatural sim, mas tipo assim, não que eu falasse, nossa, isso foi sobrenatural, eu vi algo, eu senti algo, sabe? Mas depois que eu batizei, eu comecei, eu, a minha vida espiritual, assim, comecei a ver coisas que eu não via, sabe assim? Eu queria perguntar se aconteceu isso com você, se depois que você batizou aconteceu algo diferente nesse, em relação a espiritual aí. Não em relação ao Espírito Santo, em relação ao mundo espiritual em si. Ah, sim. Eu posso contar primeiro, pra chegar num contexto, contar antes de eu batizar. Pode? Tem duas coisas que me marcou muito, que era quando eu era muito pequeno, tem a minha igreja, né, a sede de onde eu vou, e tinha uma congregação menor, né, no mesmo bairro que eu morava, e a gente, tipo, eu cantei uma vez na igreja, na sede, e aí eles me chamaram pra pegar e começar a cantar na congregação. E aí eu aceitei o convite, a gente montou um grupo, o Conjunto Mirim, e a gente ia cantar lá na igreja, o pastor é o Cristóvão, e a gente ia nessa congregação aí, se não me engano, toda sexta-feira, alguma coisa assim, cantar. E, tipo, eu, nessa época, acho que foi em 2015, 2014, pra você ter uma noção, já faz tempo já. Nossa. Foi uma das primeiras vezes, assim, que eu tive... que aconteceu alguma coisa assim, sabe, de... Espiritual. Isso. Eu peguei, eu comecei a orar pra Deus, e eu comecei a falar assim, que ele não escutava minhas orações. E eu ficava me perguntando assim, ah, Deus, será que eu vou fazer alguma coisa na igreja? Porque eu via pastor, via o povo lá do Ministério de Louvor. Quantos anos você tinha? Ixi, agora? Tem, em 2014? Ai, devia ter uns 9 anos por aí, entendeu? Tem que fazer as contas, eu não vou saber agora certinho. Mas, enfim. Ai, gente, desculpa se eu falar alguma coisa errada, que eu tô nervoso. Mas, enfim. Aí, tipo, eu comecei a orar falando pra Deus por causa que eu via alguns pastores, diáconos, falando assim, ai Deus, o que será que eu vou ser quando crescer na igreja? Aí eu ficava me perguntando, será que eu vou ter algum propósito dentro da igreja? Eu vou ter alguma coisa dentro da igreja? Sim, vou ser alguma coisa, tipo um pastor? O que eu vou ser? Eu queria saber. Aí, eu peguei e falei assim, pior, eu tava, tipo, lá na frente, eu tava me preparando pra cantar, que tava sendo uma oração, depois dessa oração eu ia cantar e já ia começar a palavra. Sim. E aí eu peguei, eu lá na frente orando, aí eu falei assim, e Deus, eu acho que não, o Senhor não vai me responder, porque eu oro, o Senhor nunca escuta mesmo. Falei desse jeito. Eu lembro que eu tava com uma camiseta verde ainda nesse dia. Aí eu peguei, tipo, eu cantei, sentei no banco pra começar a palavra, aí o pastor perguntou lá, o Cristóvão, falou assim, ô gente, vocês quer uma oportunidade, alguém aqui pra falar e tudo mais? Aí uma irmã lá da igreja levantou a mão que queria e foi lá na frente, né? Aí ela falou assim, irmãos, eu tenho muita vergonha de falar e tudo mais. Eu não ia falar aqui hoje nada. Só que Deus tava falando comigo enquanto eu tava orando. E ele começou a falar que eu precisava falar uma coisa pra aquele menino de camiseta verde. Falou. Aí ele falou assim, Deus tá me mandando dizer que ele escuta suas orações. Ele escuta todas as suas orações. E ele mandou dizer que ele tem um propósito na sua vida, envolvendo o Ministério de Louvor. Ele quer que você canta. Aí começou a falar que enquanto eu canto, aí ela pegou na minha mão, mas falou assim, Deus tá mandando te dizer que enquanto você abrir sua boca pra cantar, vai ter pessoas que vai ser batizadas com o Espírito Santo, pessoas que vão se converter, pessoas que vão pegar e vão ser curadas através da música, do louvor que você estiver cantando. E falou pra mim assim que eu ia ser que nem Daniel, né, que ele cantava e tudo mais. Sim. E isso foi a primeira coisa, assim, diferente que aconteceu, que eu me lembro. E a segunda foi quando eu criei o grupo lá de Geração J e tudo mais. Pra quem não conhece, galera, ele também tem um grupo que no Instagram que é uma página que fala, posta vídeos sobre Deus, sobre relacionado a isso também. Mas pode continuar. Então, Depois você, como é que é o seu Instagram? Já passei já. @geração.j.jesus. Aí segue lá, galera.
Então, gente, aí eu peguei, tipo, quando eu criei o grupo, a gente pegou, não demorou muito, a gente já criou o Instagram. Só que a gente tinha muito poucos seguidores, tipo, a gente tinha uns 200 seguidores mais ou menos, 200, que a gente foi só o povo da igreja nossa mesmo que seguiu a gente seguiu eles, Sim. só que a gente não mostrava o nosso rosto, que a gente tinha vergonha de pensar que as pessoas iam achar daqui. Sim. E eu peguei e resolvi postar um vídeo orando. E aí eu gravei o vídeo e tudo mais, toda vez antes de postar alguma coisa, eu faço o meu devocional, oro, e posto o vídeo ou o post, que for, né? Sim. Instagram. Aí eu peguei, eu peguei, orei e falei assim, acho que eu vou postar amanhã, só que eu vou orar já hoje pra postar um vídeo só, pegar e postar amanhã. Aí eu peguei, orei e dormi. E aí outra coisa que aconteceu, tipo, sobrenatural, foi que nesse dia que eu orei, eu dormi e eu tive um sonho onde apareceu o bicho no sonho. E aí ele pegava e ele falava assim, que era pra desistir do que eu tava fazendo, que não ia dar em nada. Ele apareceu em formato de cobra, assim, foi um negócio muito horrível, eu acordei chorando e tudo mais. E, e foi mais ou menos umas 3 horas da manhã que eu acordei, e aí não consegui dormir direito mais. E aí chegou de manhã, minha mãe ela tinha dormido, né, tudo mais, e ela acordou de manhã cedo e veio falar comigo, falando assim que ela tinha visto o bicho tipo, dentro da nossa casa. Ai, que horror. Aí, tipo, eu peguei, aí eu fiquei, tipo, assim, meu Deus do céu, porque eu tive o sonho e apareceu na minha casa, minha mãe viu e tudo mais. E eu peguei e fui conversar com a minha tia. Tia Maguinha, fervorosa, pelo amor de Deus. Aí ela pegou e eu fui conversar com ela. E ela falou pra mim assim que não era pra mim desistir do que eu tava fazendo. Falou assim que isso era uma batalha espiritual que eu tava passando e que o diabo queria me desanimar. Só que era pra mim postar assim que Deus ia ser vitorioso na minha vida. Aí eu falei assim, amém, né? Fui lá, postei o vídeo, mas não tava esperando nada. E tipo, acho que em uns 5 minutos o vídeo bateu 4.000 visualizações. Nossa. E aí, tipo, foi muito assim, porque os outros posts que a gente fazia não tinha dado muito nada, Sim. sabe? Mas deu 4.000 visualizações, a gente ganhou acho que uns 10 seguidores, 20 seguidores. Pra mim, eu achava, nossa, que coisa, né? E daí pra frente, eu comecei a fazer isso e eu comecei a orar. Fiz um propósito de jejum e oração com a Isabelle, junto com ela. E a gente ficou orando durante a semana inteira, em propósito do Instagram. E o que aconteceu? Eu falei assim, Deus, eu quero que o Senhor use essa página. Eu quero que o Senhor faça sobrenatural seu através dessa página. Sim. E aí foi quando os vídeos foi viralizando. A gente chegou a ganhar 3.000 seguidores num dia. Nossa. Tipo, aí eu vi que isso daí também foi uma coisa sobrenatural de Deus que aconteceu na minha vida. E você tinha perguntado sobre depois que eu batizei. E depois que eu batizei, aí a porta do mundo espiritual abriu pra mim. Sim. E aí começou a acontecer várias coisas só que aconteceu, assim, que eu lembro. Que teve uma vez que eu tava numa vigília na minha igreja. E eu saí da vigília e tava indo embora. Tava indo só eu com minha prima. Pra casa, de a pé. E na hora que a gente passa em frente a um terreno, eu vejo um vulto, assim, tipo, como se fosse um homem, tipo, inteiro preto, assim, esquisito, correndo, assim, ó, no terreno muito rápido mesmo. Que, tipo, muito esquisito, sabe? Sim. Muito rápido mesmo. Passou assim, sumiu depois. Aí eu fiquei horrorizado. Aí eu orei e tudo mais. Entendi. Aí depois, teve outras vezes também que eu vi e tudo mais. Teve coisas que já chegou a acontecer, que meus amigos viram também, que estavam vindo Sim. da igreja. E teve uma coisa que aconteceu, isso aí faz pouco tempo que aconteceu, que foi em novembro do ano passado. Não, a gente tá em janeiro, janeiro não. Março, né? Março. Mas foi em novembro do final de 2022 que eu peguei e, tipo, eu orei antes de dormir. E aí eu tive um sonho com Só Tu és Santo, né? Que só tu és. E no começo dele tudo está preparado aqui. E meu sonho só repetia isso. Mas só que cada hora que repetia, tipo, a voz ficava mais grossa. E nisso eu acordei do sonho. Sim. Na hora que eu acordei, tinha um homem, assim, de terno preto, de braço cruzado. Só que no lugar da cabeça, ele tinha uma cabeça de bode. Ai, que horror. E aí ele pegou e, tipo, começou... Ele tava na parede, assim, no meu quarto.
Na hora que eu vi, eu gelei. Que isso? O cabelo da cabeça até arrepia, né? Arrepio. Aí eu fiquei, tipo, paralisado, fiquei em choque. Aham. E aí ele pegou e começou a falar umas palavras lá que eu não entendi. E pegou e começou a falar, assim, sobre que ia ter muita guerra e tudo mais. E começou a andar, assim, chegar perto de mim. Começou a falar, assim, que tava sendo preparado as coisas pro anticristo. Nisso eu comecei a orar, repreender, orar, repreender. E aí ele, tipo, virou uma fumaça e sumiu do meu quarto. Que homem. E aí, tipo, eu peguei, fiquei com isso na cabeça, não, durante vários meses, na verdade. E aí chegou o meu dia e eu comecei a fazer uma proposta de oração e tudo mais, ou conversar com Deus. E Deus falou comigo, o Espírito Santo de Deus falou comigo, falando assim, que ele só proporcionou que eu visse isso. Eu fiquei pensando, nossa, por que que o Senhor permitiu que eu visse um negócio desse? Que eu tenho, tipo, eu não gostava de nada, sabe? Dessas coisas. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, que ele só permitiu que eu visse por causa que ele queria que eu desse um testemunho na igreja, que através desse testemunho, pessoas, tipo, que tava desviada ou que tava, tipo, dormindo, ia servir pra despertar elas. E aí, tipo, foi muito assim, surreal, Uhum. que, tipo, o Espírito Santo começou a falar, tipo, certinho, o que que era pra gente falar. Ele falou, aí depois que ele falou isso, ele começou a falar certinho, tipo, agora eu quero que você fale isso na hora que você for falar na Sim. igreja. Aham. E ainda falou pra mim os versículos bíblicos que eu tinha que ler. Na hora que eu peguei na Bíblia, era exatamente os versículos que ele tinha falado pra mim. E aí, tipo, foi outra coisa que me marcou muito também. Então, tipo, eu acho que depois também que eu batizei, é, quando eu oro, eu sinto muita presença do Espírito Santo e Deus fala muito comigo, sabe? E eu acho que depois que você batiza, abre as portas pro mundo espiritual. É, depois que aconteceu isso com você, que você viu isso, você falou pra mim que você não gostava de ver, né? É, Porque pra gente ver, gente, é um negócio assim que. às vezes a gente não espera. Nossa, não espera. Já aconteceu comigo de ouvir também. E eu, nossa, você vê, gente, eu não sei se você que tá escutando esse podcast já viu vou falar bem abertamente, Satanás. Mas, gente, se um dia Deus permitir que você veja, olha, eu vou falar, é um negócio mais. Você não sabe o que que você faz, não fica sem reação na hora, assim, porque é um negócio que a gente não tá esperando de ver, assim, sabe? Então, se a gente. Por isso que a gente tá firme com Deus. Porque se você chegar a ver um negócio desse sem estar firme com Deus, eu acho que o bicho. E assim que for, assim, às vezes a pessoa acha assim, nossa, será que eu sou perturbado que eu vi o negócio? É, Eu acho que tudo acontece, nada acontece, na verdade, sem a permissão de Deus. sim. Então, se você viu, é porque Deus permitiu, né? Às vezes você tá errado, sei lá, tá desviado, né? Buscando o Senhor, tá em pecado, essas pessoas nem. Isso pode também ser um alerta pra Deus. Falar, ó, acorda também, né? Ou, tipo, Deus, através daquilo, queria, Vai falar com outras pessoas. sim, às vezes fazer alguma outra coisa depois disso. Sim. Às vezes é pra revelar alguma coisa que tá no oculto. Então, tem tudo isso também. Que a gente pensa, tipo, que no espiritual é brincadeira, mas do mesmo jeito que tem a gente lá que tá orando, que tá persistindo na igreja, tem pessoas do lado do oculto, né, do lado de Satanás, que também fazem coisas, Aham. vamos dizer assim. Sim. E agora, pra finalizar, eu queria pedir pra você. Qual é a dica que você dá em relação a tudo isso que a gente conversou? Qual é a dica que você dá para as pessoas que estão começando agora e ou que vai se batizar futuramente aí? O que você fala para essa pessoa? Falou, ó, se é o que ela deve fazer, o que ela não deve, nesse começo de vida com Deus. Primeiramente, eu acho que batismo você não deve batizar, tipo, só por impulso, tipo, não, Isso é bem errado. Por exemplo, a pessoa for batizar. Se você batiza por impulso, ou porque uma pessoa fala, não, você tem que batizar, porque não sei o quê. Batismo é um negócio muito sério. Depois que você batiza, as coisas assim, se você não tiver firme na fé, você cai. Então, assim, antes de você batizar, você tem que estar bem ciente daquilo que você quer mesmo. Se você quer mesmo isso com Deus, porque depois que batiza.
Batismo é uma confissão de fé pro mundo, Sim. que serve pra dizer que você agora é legítimo de Deus. Deus. E, tipo, por isso que a gente tá falando, eu acho que você tem que batizar primeiramente. Sentir e batizar. Eu achava que nunca ia sentir assim, eu ficava assim, nossa, eu nunca vou sentir assim vontade mesmo de batizar. Aí chegou uma época que eu falei assim, não, eu preciso batizar, é agora. Uhum. Você sabe quando é o momento de você batizar. Então, tipo, tem pessoas que batizam, tipo, idosos que batizam pessoas que têm 40 anos, 20 anos. Então, não se preocupe com a faixa etária, se preocupe, tipo, primeiramente em você sentir que você está pronto para batizar. E outra coisa também que eu acho muito importante é que você esteja firme com Deus também quando for batizar. Tenha, tipo, seus problemas resolvidos, que às vezes a pessoa tem algum vício, Sim. tipo, algum vício, sei lá, em fumar, beber, E coisa de pornografia. só, desculpa interromper aí, mas, tipo assim, é, uma dica que eu dou, particular minha, se você tem alguma coisa tem alguma coisa, pare de fazer antes de ser batizado. Não pense assim, eu vou batizar fazendo isso e depois que eu batizar eu vou parar de fazer. Não vai acontecer, então você se reserva antes de você batizar. Acho que as pessoas pensam que depois que você batiza, você fica mais... Não tem nada. E a vida continua normalmente, Sim. gente. E às vezes até mais difícil. Sim. Então, tipo, tenha seus problemas bem resolvidos, conversa com seu pastor se você tem algum vício em alguma coisa. Sim. Faz uma campanha, conversa com seu pastor, faz uma campanha de libertação, tudo mais, antes de você batizar. Se resolva com sua vida espiritual, sua vida, por exemplo, você tem um relacionamento, tem fornicação no relacionamento, corta já isso. Pega, se resolva com o seu relacionamento, com seus familiares e tudo mais. Se resolva antes de batizar, não deixa levar os problemas para depois do batismo, que às vezes é pior. Porque aí você vai tomar da ceia ser uma coisa santa, então você tem que estar bem resolvido para você não tomar ceia indevidamente. Então, galera, essa foi a conversa que a gente teve aqui. Não sei nem quantos minutos durou, acho que durou bastante até. Sim. Mas se você, jovem, que tá começando agora e fala, meu Deus, eu tô em dúvida aí de batizar, não sei se depois que eu batizo vai piorar, ou se você até mesmo, porque tem pessoas, maioria, tem algumas pessoas aí que vai na igreja, mas que, tipo, vai só o jovem, o pai e a mãe não vai, ele é o único da casa que vai. E você fica meio assim, será que eu batizo? Sendo que só eu vou na igreja, você tá entendendo? Mas se caso isso acontece com você, se você, primeiramente, você tem que ter certeza se é isso que você quer mesmo. Mas se é isso que você quer mesmo, você não deve deixar de batizar porque, só eu vou na igreja e meus pais não vão. Porque Deus vai usar você para converter os seus pais também. Posso falar também? Pode. Finalizar mesmo, de agora eu me lembrei de uma coisa. Também, tipo, a gente falou aqui que depois que batizou abriu a porta pro mundo espiritual, tem muita gente que tem medo. Sim. Então, gente, isso daí foi o que eu vivi depois que eu batizei. Às vezes, para uma pessoa pode ser um pouco diferente. Acredito eu que não seja tão diferente assim, mas, tipo, vai ser mais ou menos desse jeito. Sim. E outra coisa, desculpa interromper você, mas e outra coisa, por exemplo, o Gabriel, eu cheguei a ver coisas assim no mundo, do mundo espiritual, mas não é porque a gente viu que você também vai ver, porque muitas pessoas têm medo de ver e tal, mas a não ser que você peça para Deus permitir que você veja, mas não significa que vai acontecer com todo mundo ver o mundo espiritual, porque tem algumas pessoas que Deus não permite mesmo que veja, porque Deus já conhece a pessoa, então, mas pode E continuar. a gente não falou isso daqui pra botar medo. Sim, é só um aviso, tá? Se caso acontecer com você, esteja preparado. Mas, tipo, não precisa ter medo, porque batismo também, a gente falou aqui alguns pontos, mas batismo é uma coisa maravilhosa. Sim. Participar da ceia é uma coisa, tipo, que não tem explicação. Eu amo participar da ceia, fazer parte do corpo Cristo de Deus. E, tipo, não precisa ter medo, porque o nosso Deus é maior que qualquer outra coisa. E fora a intimidade com Deus, né? Porque assim, não que você. A intimidade com Deus vai mudar, mas assim, quando você se batiza, o Espírito Santo, a partir do momento que você se batiza,
você começa a chegar bem mais perto do Espírito Santo de quando você ainda não era batizado. Ou seja, você começa a se envolver mais com Deus, o Espírito Santo começa a agir de uma forma diferente na sua vida. Então, depois que você batiza, é algo diferente, sabe? Assim, não tem palavra para descrever como vamos dizer assim, maravilhoso. Você sentir aquela presença de Deus e sabe, Deus falando com você, cada dia mais, Deus mostrando coisas novas e dando coisas novas e dons e, enfim, não tem preço, gente, mas Deus pode fazer tudo isso na nossa vida. A única coisa que a gente não deve é abrir mão de Deus por outras coisas, principalmente por coisas mundanas, né? Porque se às vezes a gente pensa aí, eu vou batizei agora, mas vou continuar orando, mas ainda vou continuar tendo esse vício. Vou fazer tal coisa. A gente não deve fazer isso. A gente tem que dar 100% do nosso tempo e da nossa vida para Deus, porque se a gente esquecer de Deus, dar atenção para outras coisas, você vai ser um erro você ter batizado. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que, assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O diabo, ele tenta fazer de tudo pra gente cair. Principalmente depois que você batiza. E você tem que pegar, tipo, não só depois de se batizar, antes mesmo, na sua vida inteira. Sim. Você tem que pegar e tem que ter uma vida de propósito com Deus. Você tem que pegar e, tipo, ter uma intimidade com Ele. Tipo, orar, contar, tipo, seus sonhos, suas inseguranças, fala tudo pra Deus. E, tipo, ter uma intimidade com Ele, ler a Bíblia pra saber da verdade, porque a Bíblia nada mais é que a palavra de Deus, Sim. só que escrita. Lá tem todas as verdades que você possa imaginar, tipo, falando de tudo. Tudo que você precisa tá na Bíblia. E oração é importante, a Bíblia é importante, e o jejum também, né? Sim. Porque jejum também é uma coisa muito importante. E outra coisa, só pra finalizar aqui. Você tava falando aí agora de que o diabo tenta fazer de tudo pra gente desistir. Depois que, pelo menos pra mim, depois que eu batizei, parece que as coisas foi, tipo assim, aí que o diabo já tentava me desviar antes. Agora, depois que eu batizei, parece que piorou, sabe? Mas a gente nunca deve esquecer que deixar que Satanás tire o nosso foco, que é Deus. O centro da nossa vida tem que ser Jesus Cristo. Tudo tem que ser por Ele e para Ele. Então, esse foi o podcast. Quero agradecer a sua presença aqui, Gabriel. E dizer aí pra você, jovem, que se você vai batizar e tem certeza daquilo que você tá fazendo, a dica que eu dou é não desista. Vai ter luta, vai ter guerra, vai. As coisas, não vou mentir pra você, as coisas vão piorar pro seu lado, porque Satanás vai fazer de tudo pra você desistir. Tem as coisas boas, mas as lutas vão vir. Mas esteja preparado e firme com Deus, porque se você estiver firme com Deus, nada vai poder te abalar. Muito obrigado a você que está escutando esse podcast, que escutou esse podcast. Siga a gente na nossa rede social, na rede social do Gabriel. E eu quero agradecer você, que Deus venha abençoar a sua vida grandemente, jovem, grandemente a vida da sua família. Que Deus sempre venha estar cuidando e transformando a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço você e que Deus venha abençoar a sua vida. Em nome de Jesus.